noite, produtor rural de São Sebastião do Paraíso e região. Está começando mais um Hectare TV. E claro, no seu programa você acompanha as cotações, as notícias que foram destaque durante toda a semana e o nosso bate-papo. Falando em bate-papo, hoje nós vamos falar de geada, né? Todo produtor sofrendo aí há 2 semanas já, né? Semana passada, mais essa semana com esse frio e, claro, infelizmente, as consequências da geada e do friozinho. Vamos começar o bate-papo, porque eu quero dar boa noite aos meus convidados especiais de hoje. Quero começar dando boa noite para Natália Trevisan, que é engenheira ambiental. Boa noite, é um prazer recebê-la aqui no programa. Boa noite, Paula. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar com você. Muito obrigada. Eu também estou recebendo aqui José Carlos Alves Pinto, ele é ecólogo e também, né, trabalha com café, produtor rural. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, né, para a gente falar desse assunto que está destaque aqui, né, não só essa semana, mas semana passada. A gente vai bater esse papo hoje. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Paula. Boa noite a todos e é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom, destaque aí para a geada, né? A gente tem recebido aí muitas fotos, vídeos dos telespectadores, né? Infelizmente, muitos aí sofrendo os danos dessa geada. Quero começar perguntando para vocês, então, para quem não sabe e não entende do assunto, o que é a geada, né? Já começando aí com essa pergunta. Então, geada é um fenômeno climático, né? Caracterizado pelo congelamento das folhas, né? Das plantas. E ocasionando a morte da parte vegetativa da planta e muitas vezes a morte da planta mesmo, né? Então, o que caracteriza a geada é esse aspecto de congelamento das plantas. José Carlos, eu falei aqui no início que você é ecólogo, né? Eu mesmo aprendi com você o que significa. Você foi formado na Unesp, né, de Rio Claro, né, e tem especialização também na Universidade de Castelo Branco, formação em geoprocessamento, né, e sensoriamento e também produtor rural. Explica pra gente, né, e pro pessoal de casa que não sabe o que é um ecólogo. Um ecólogo é uma pessoa que estudou, tem uma formação em ecologia, né? No meu caso, eu graduei na década de 80 e cursei ecologia, era o único curso que existia no Brasil, na Unesp de Rio Claro. Então, somos poucos ecólogos, mas tem um time forte aí de ecólogos. Com certeza, um time bem forte, sabe muito, além de ser também produtor rural, né, tem muita experiência aí para trazer para a gente hoje. Bom, e existem tipos de geadas também, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho quais esses tipos. Então, geada tem um tipo mais característico de geada, esse que causa bastante estrago aqui, que a gente tem conhecimento na nossa região, é a geada de radiação. É uma geada que, para acontecer, precisa ter muita calmaria, alta pressão atmosférica, então não tem movimento de ar. E a temperatura, a Terra, ela durante o dia, com a radiação solar, ela vai acumulando calor. Depois o Sol se põe, então a Terra vai perdendo calor paulatinamente, durante toda a noite e madrugada. E com o tempo, com essa alta pressão e pouco movimento, há uma inversão térmica e a Terra começa a perder calor para a atmosfera. Então, dias abertos, né, sem nuvem, né, ou noites abertas sem nuvem, e sem vento, vamos dizer, são as condições para ocorrer geada de radiação. Tem também a geada de vento, né, que a gente fala que seria o vento frio. Ele pode também ocasionar a queima da parte das plantas, o congelamento. Se é um vento frio intenso e constante por um certo tempo. Mas isso é um pouco mais difícil aqui para nós. E tem também a geada negra, que é uma geada que
é ocasionada, inclusive hoje tem um risco de geada negra no centro-sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que provoca o congelamento da seiva da planta. E como é um congelamento interno, a gente só vai ver o resultado dessa geada após alguns dias. Por isso que ela é chamada de geada negra, porque a geada por radiação, no outro dia a gente já vê o congelamento das plantas, né? Agora a geada negra não, ela ao congelamento da seiva, então depois de alguns dias você vai ver a parte aérea da planta morta, né? É uma geada que causa muito impacto, muito prejuízo, mas para ocorrer precisa ter tempo seco e frio. A gente sabe que vocês estão monitorando aí, né, as lavouras, não só em Paraíso, mas em toda a região. E muitas pessoas perguntam, a que temperatura pode estar para acontecer uma geada? Vocês vêm monitorando quantos graus, para já imaginar que está chegando essa geada? Então, hoje em dia melhorou muito a previsão de tempo, né? A previsão do tempo. Então a gente já sabe com antecedência que há um risco de geada, como apontaram essas geadas passadas e apontaram, por exemplo, uma chance de geada para ontem, e ela ocorreu, né? E agora, o que a gente faz? A geada para ocorrer, precisa haver congelamento da água que está ali na folha da planta e tal. Então, precisa ter temperaturas negativas, né? Para ocasionar a morte da planta, depende muito da planta. Existem plantas mais sensíveis e menos sensíveis. O café, por exemplo, o pessoal fala que para ocorrer a morte da planta tem que ocorrer menos 3 graus, né? Menos 3, 3,5, haveria a morte da planta. Agora, isso daí também varia com a idade da planta, né? Plantas mais velhas, normalmente, elas são mais resistentes. E plantas mais novas, mais vulneráveis, né? Então, o que a gente faz para monitorar é o seguinte: a gente, sabendo o dia provável de ocorrência da geada, a gente começa a medir a temperatura no final da tarde, no pôr do sol, né? Então, ontem, 6 horas, havia risco de geada. Então, 6 horas da tarde, a gente fizemos a primeira leitura, estava 12 graus e meio na minha propriedade. Aí, o que acontece? Aí a gente vai, de hora em hora, você vai medindo a temperatura, né? No caso, você faz a conta de você vê quantos graus está perdendo por hora, e daí você tem condições de estimar se vai gear ou não. Então ontem, por exemplo, só para citar o caso de ontem, eu vi o seguinte: a gente veio medindo a temperatura. Ontem, por volta das 10 horas, a temperatura numa parte da lavoura nossa estava a 4 graus, né? Então, 10 horas da noite, 4 graus, ainda tem praticamente 8 horas para amanhecer o dia. Então, a chance de gear ontem estava muito alta, muito alta. O que nós tivemos foi uma sorte que, após a meia-noite, começou a haver um movimento de ar, um pequeno movimento de ar. A gente notava os ramos sacolejando um pouco, e daí a temperatura começou a estabilizar e começou a subir, né? Então, a gente, ontem ocorreu geada na região, pegou algumas lavouras que não tinha pegado na geada passada, mas ainda assim foi uma geada importante, mas que não acrescentou muito em relação à anterior, né? A gente sabe que a geada pegou muitas regiões aí, mas quais foram as principais, as regiões mais atingidas? Então, o sul inteiro do Brasil sofreu com a geada, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Minas,
e pegou também a Modiana, né, nossa região aqui, e pegou o Triângulo também. Então, várias culturas foram afetadas, né? O que a gente tem que destacar, não só o café tiveram prejuízos, né, os produtores, mas várias outras culturas, né, infelizmente. Correto. No caso do café, a Conab fez um levantamento e a estimativa é que tenha prejudicado 170 mil hectares de café, mais ou menos 21% do parque cafeiro de arábica, né? Isso deve provocar uma redução aí de entre 4 e 5 milhões de sacas para a próxima safra. E algumas lavouras foram mais afetadas, lavouras mais novas. Isso daí terá um impacto aí para os próximos anos, né? Infelizmente, o produtor vai sentir esse impacto. E vamos saber os números também dessa semana, né? Falando de informações, nós vamos falar sobre as cotações, começando pelo café. Então, olha só, acompanhe o café tipo 6, bebida dura, fechou, então, sexta-feira passada em R$ 1.058,77. E hoje, sexta-feira, dia 30, fechou aí R$ 990,19, uma baixa aí de R$ 68,58. O café na Bolsa de Nova York, então, também com R$ 68,58, pois nós também mostramos aí na sexta-feira passada R$ 1.058,77, né? O dólar fechou sexta-feira passada em R$ 5,20 e hoje fechou em R$ 5,26. Falando aí de geada, vamos à previsão do tempo para esse final de semana, para você produtor que vai trabalhar aí no sábado. Olha só, a mínima de 8 graus e a máxima de 21. No domingo, você que acompanha aí a nossa reprise, a mínima de 9 graus e a máxima de 23. E iniciando a semana, aí nós temos a mínima de 11 graus e a máxima de 25. Vai começar a esquentar aí durante a semana, então tá aí os números para você de casa que nos acompanha, né? Falando aí as cotações. Bom, vamos voltar então para o nosso bate-papo, a gente falando aí sobre geada. Bom, eu quero saber então, né, as consequências, né, dessa geada, né, nessas lavouras aí. Quais foram as consequências? Eu queria saber, dá para recuperar? Sim, dá para. As lavouras mais novas, algumas lavouras sofreram morte e vão ter que ser replantadas, né? Agora, as lavouras mais velhas, nós tivemos geadas de diversos graus, né? Já parte da área foi afetada com geada grave, e que essas lavouras sofrerão poda, e parte mais brando, né? Geada leve para moderada. Então, em alguns casos, o produtor fará uma poda nessa lavoura e ela se recuperará dentro aí de 2 anos, 1 ano, 2 anos, já poderá, as que sofreram um impacto pequeno, ela vai perder um pouco de produção, mas continua viável, né? Agora, as lavouras novas, que sofreram uma condição mais severa, essas têm que ser replantadas. Me desculpe. Imagina, ao vivo é assim mesmo, não tem problema nenhum. E eu queria falar um pouquinho dessa diferença, tá, da lavoura, que você falou, lavouras novas, lavouras mais velhas. A diferença está na altura do pé de café, por ele ser mais afetado ou não, ou só essa parte que você falou dela ser mais resistente? Não, é o seguinte, a lavoura nova, ela sofre mais porque é uma planta mais vulnerável. Inclusive, existe um dano que a gente só vai perceber depois, em alguns casos, que pode não afetar muito a parte aérea do café, mas o frio ele pode fazer a canela de geada, que a gente chama, que afeta ali o caule da planta, quase rente ali com o chão tal, e faz a canela de geada. Isso irá prejudicar essa lavoura no futuro, né? Então, as lavouras
mais novas são as mais potencialmente vulneráveis, né? São as mais vulneráveis. A lavoura mais velha, normalmente, ela tem uma certa resistência, ela tem uma resistência maior, né? E então, mais geada severa pode chegar. A geada de 75, por exemplo, foi uma geada que acabou com o Parque Cafeiro do Paraná, né? Então, o negócio não é brincadeira. Bom, vocês acompanham sempre os produtores, né? Lá já na Via Verde, nós vamos falar isso já. Mas vocês, claro, tiveram as informações de outras culturas. Eu queria que vocês citassem algumas que foram prejudicadas aí com a geada. Então, a cana-de-açúcar foi prejudicada, foi prejudicada a citricultura, em parte. Aqui na nossa região, algumas áreas aí pegou também abacate, pegou mandioca, tiveram várias hortaliças, né, foram prejudicadas, milho, também a cultura do milho, algumas áreas, por exemplo, no Paraná, né, de trigo com plantio mais precoce também. Então, tem várias culturas que foram prejudicadas aí. Eu queria agora que a Natália falasse para mim. Natália, a gente sabe que a geada prejudicou aí muitas lavouras, né, muitas culturas, e para o meio ambiente, né? A gente tem algo que a gente pode destacar, por exemplo, nós vimos aí várias imagens durante a semana de comparações, né, aéreas principalmente, que o pessoal tem feito um estudo. Como que você acompanha no dia a dia, falando aí dessa parte de meio ambiente, essas fotos? Fala um pouquinho do seu trabalho, principalmente nesses dias de geada. Como que você está acompanhando aí? Então, Paula, para o meio ambiente, para a natureza em si, essas mudanças, essa amplitude, né, de mudança de temperatura, de mudança climática, ela vem como consequências, né, de várias atitudes e atividades antrópicas que vêm alterando o meio ambiente, mas nós temos que estar preparados, né, no caso do produtor rural, estar preparados, aqui na cidade também, a gente não está acostumado com esse frio, nem com calores muito intensos, mas a gente vem acompanhando isso e, em sentido das lavouras, a gente consegue fazer esse acompanhamento de forma remota, através de imagens de satélite, né? Então, o que a gente tem trabalhado, principalmente para conseguir quantificar essas áreas que estão sendo afetadas pela geada, a gente trabalha com imagens de satélites, com índices de vegetação. Então, o José Carlos comentou como a geada afeta essa vegetação e as folhas, e a gente consegue quantificar isso, tá? Através desses índices. O índice de vegetação, ele trabalha com a reflectância da planta, né, com a questão de luzes e bandas de luz, de imagem de satélite, e a gente consegue acompanhar. Por exemplo, na cultura do café, que a gente conhece, e a gente vê que tem uma grande cobertura vegetal, ele costuma ter um índice de vegetação alto. Quando vem impactos como a geada, esse índice ele tende a cair, principalmente quando as plantas queimam, né? A gente viu algumas imagens essa semana de lavouras queimadas, quando a planta escurece, e a gente consegue trabalhar com isso através dessas imagens de satélite. Que é a principal forma que nós, através do sensoriamento remoto, temos acompanhado. Já nós vamos mostrar até uma imagem aí que nós acompanhamos essa semana, já. E para o produtor, essas informações vocês já levam de imediato? É um trabalho feito o ano todo? Como que esse acompanhamento seu também é o ano todo com os produtores? Claro, a gente pode acompanhar o ano todo. É importante ressaltar que essas imagens e esses índices, eles não servem só para a gente quantificar o impacto. Então, a gente pode acompanhar a lavoura, acompanhar a saúde da lavoura e dos plantios, não só de café, como de outras culturas também. É importante destacar que essas imagens e esses índices, eles são muito válidos para interpretações.
Lógico que com o acompanhamento técnico, como a gente estava falando aqui bem de culturas novas e culturas mais velhas de café, isso dá diferença. Então, é importante conhecer o plantio, conhecer a cultura, para a gente poder interpretar bem esses dados, mas é um acompanhamento que pode ser feito o ano todo. A gente pode acompanhar desde o plantio até a colheita, através desses índices, dessas imagens. E que são levados também até mesmo para os próprios agrônomos, né, que trabalham com vocês, que estão direto com os produtores. Até isso ajuda no trabalho deles, né, no dia a dia. Com certeza, ajuda e muito. Essas imagens, essas análises, elas podem ter uma informação prévia. Então, pode orientar o agrônomo, quando chega na lavoura, em propriedades, a identificar onde estão os problemas e ir direto ao ponto. Então, pode facilitar tanto o trabalho do agrônomo quanto o manejo do produtor rural. É isso aí, nós vamos colocar, então, uma imagem aqui para vocês acompanharem, tá? Explica um pouquinho essa imagem para mim, Natália, por favor. Essa imagem é uma análise que a gente fez de índice de vegetação, conhecido como NDVI. Essa imagem foi pós a geada do dia 20, 21 de julho agora. E a gente pode notar os índices mais altos, ali, que chegaram perto de 0,6. Lembrando que esse índice vai de -1 a 1. Valores mais altos, a gente tem um índice vegetativo maior, uma maior cobertura vegetal. Conforme esses índices vão abaixando, é porque a gente tem a planta, pode indicar uma planta que passou morta, né, com essas folhas queimadas. Índices muito baixos podem indicar solo exposto, depende da região que a gente está olhando. Nesse caso, é uma lavoura de café que foi afetada. Essa região roxo e avermelhado é a área que mais foi afetada da lavoura. Então, é onde houve a queima da parte dessa lavoura. E a gente pode perceber que foi mais nas extremidades dessa lavoura, né? Então, muitas vezes a geada, ela, como qualquer outro evento natural, não tem uma uniformidade, né, em quanto afeta. Isso tem relação com a altitude também, que está a lavoura, certo? E é isso que mostra essa imagem. Essa é uma das imagens que a gente trabalha. Temos uma outra imagem também. Temos uma outra imagem que a gente... agora aí. Isso. Aqui a gente consegue quantificar quantificar essas áreas afetadas, né? Então a gente tem a divisão de classes aí de NDVI e a gente consegue mensurar. Nesse caso, se a gente considerar aí a área laranja e a área vermelha como as mais afetadas, vai dar em torno, se não me engano, de 59% dessa lavoura, né, afetada. É uma pena. Mas é um acompanhamento muito importante para você, produtor, então, que quer fazer também esse acompanhamento. Já já nós vamos falar para vocês onde encontrar esses profissionais que estão aqui conosco hoje. Mas antes, eu quero trazer mais informações para vocês das cotações. Agora eu quero falar da soja. Olha só, então, as cotações dessa semana. Vamos começar, então, olha só, com a soja. Então, a soja fechou essa sexta-feira com R$ 155,44. O milho futuro também em R$ 99,40 a saca aí de 60 quilos. O boi gordo, nessa sexta-feira, dia 30, o valor de R$ 315,55. Então, tá aí mais informações para vocês desta semana. Bom, voltando aí a falar ainda de geada, eu queria saber de vocês se existe algum tipo de prevenção. O produtor pode fazer alguma coisa para amenizar esses prejuízos? Bem, pode. Primeiro, o melhor que ele tem a fazer é evitar plantar lavoura, no caso do café, por exemplo, que é uma cultura perene, plantar o café em áreas com menor risco de geada. Então, acima de uma determinada altitude. Normalmente esse produtor conhece bem a região, os consultores. Então, evitar as áreas mais baixas. Esse é o principal. Bom, mas
isso não nos livra de uma geada muito forte. Então, áreas mais altas podem ser afetadas também. Uma outra questão importante a pensar é que o frio ele funciona mais ou menos como a água no relevo. Então, normalmente as partes mais altas são mais frias e esse frio vai descendo pelo relevo. Então, uma coisa importante demais é eliminar qualquer coisa que venha bloquear esse frio, então causando ali retenção desse frio. Então, barreira, por exemplo, com árvores, ou vegetação mais alta embaixo da lavoura, que possa bloquear esse escoamento do ar frio. Protetores também é uma opção? Então, no caso do café, existe algum trabalho, existe alguma coisa no sentido de alguns elementos químicos que podem ser aplicados para amenizar o efeito da geada, mas é muito ainda incipiente, não tem uma comprovação muito forte a respeito da eficácia desses produtos, mas o produtor faz. Uma outra questão é o seguinte: lavouras novas, lavouras de 2 anos para menos, uma prática muito interessante é fazer o enterrio dessa lavoura, enterrar essa lavoura, chegar terra na lavoura, para evitar o prejuízo com a geada. Isso, por exemplo, em anos, como a gente falou, né, hoje em dia existe uma certa previsão muito acurada, né? Melhorou muito a previsão da ocorrência desses fenômenos climáticos. Então, se você tem um ano com uma certa probabilidade de gear, então você pode trabalhar nesse tipo de prevenção. Uma outra questão também é a nebulização da área, uma prática também que é feita, e nós já fizemos muito isso daqui na região. Na época da Coparaíso, e que isso na década de 90, 94, nós tivemos uma geada muito forte aqui, e houve uma mobilização no sentido de criar um serviço lá na própria cooperativa de monitoramento e aplicação de termonebulização nas áreas de café. Então foi um trabalho muito interessante, porque os produtores vizinhos adquiriram esses termonebulizadores para fazer essa nebulização nas áreas, e havia um centro de informação dentro da cooperativa que fazia o monitoramento. Então, passando a informação do produto para os produtores, se havia o risco e que horas ligar esses equipamentos para fazer a nebulização, né, na área toda, na bacia, cobrindo a bacia toda e aumentando substancialmente a eficácia do sistema, né? Porque dependendo da posição que você tem e da conformação da bacia, você precisa de muita nebulização para preencher todo o espaço e realmente promover uma eficaz proteção para a lavoura, né? Mas é uma técnica. É uma técnica também. José Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho, tem produtores aí falando que a geada pode cair até setembro. Vocês, tanto como profissionais, né, da área e como produtores, realmente têm essa preocupação? Olha, Paula, eu vi um meteorologista há uns meses atrás falando dessas previsões, que havia uma previsão para ocorrência de geada muito forte agora em meados de julho, e ela veio, e tem uma previsão forte também de geada, uma previsão de geada forte para setembro. Essa ocorrência de geada em setembro, a gente já viu isso no passado, e isso é muito prejudicial, né? Porque as geadas nos meses de junho, julho,
começo de agosto, elas ocorrem, né? Então, é de se esperar. Agora, setembro já é fora do período e pode causar muito prejuízo, sobretudo no sul, porque tem culturas ali já em desenvolvimento e aí pode causar prejuízo sério. E falando em geada, né, nós temos as notícias da semana também, que claro, a geada foi destaque. Eu quero mostrar para vocês, olha só, as geadas afetaram aí 156 mil hectares em Minas Gerais, diz aí um levantamento da Emater, né, que abrange municípios do sul de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paraíba, mostrando aí que 9,5 mil produtores tiveram a área aí atingida. A segunda notícia é sobre o leite, né, o preço do leite aí captado em junho é recorde de uma série histórica, diz o CPEA. E a terceira notícia, que é destaque também essa semana, o agro gerou aí mais de 38 mil novos empregos com carteira assinada em junho deste ano. Claro, o agro sempre melhorando, não só o Brasil, mas como todo mundo. Bom, Zé Carlos, para finalizar, eu queria que você deixasse aí a sua palavra para todos os produtores que estão preocupados, que tiveram muito prejuízo. Agora, o que fazer? Olha, Paula, a mensagem é o seguinte: o produtor é otimista sempre. E o produtor está acostumado a lidar com situações adversas. Então, eu acho que, na verdade, é muito triste qualquer evento climático desse, e sobretudo na magnitude que veio, ele não afeta da mesma maneira todos os produtores e todas as culturas. Então, com certeza, existem pessoas mais prejudicadas, outras menos. Uma coisa importante, nós fizemos um estudo no passado, em 1995, sobre o impacto da geada na rentabilidade do café. Então, por exemplo, se essa geada pega no início da lavoura é uma coisa, nós tínhamos ciclos de geada de 10 em 10 anos, então os produtores que eram afetados no meio do ciclo, lavouras com 4 a 6 anos, o impacto era muito forte. Mas o produtor, ele é perseverante, né? Ele tem uma resiliência muito grande. E o que tem que fazer é o seguinte, tocar para frente, né? Com os pés no chão. Nós estamos com uma insegurança muito forte com relação aos mercados, né? Mercado extremamente nervoso e, né, os preços subiram muito, mas os custos também subiram muito. Então eu acho que é uma época para ter um pouco de tranquilidade e não tentar apavorar, né? Precisa, eu acho que, buscar uma boa orientação no sentido de fazer a coisa com critério e com calma, né? Eu acho que isso faz parte da nossa vida, esses produtor sempre esperançoso, né? Correto. Bom, eu quero te agradecer pela presença aqui no programa hoje, né? No momento que entramos em contato, sempre aí presente aqui para trazer informações para a gente, então quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Oi, Paula, eu que agradeço, viu? Foi um prazer, muito obrigado. Estamos à disposição. Eu tenho certeza que todo mundo está curioso, quer mais informações com você, com os profissionais da equipe de vocês. Eu queria te agradecer primeiramente a presença e onde encontrar vocês, né, para ter essas informações lá na Via Verde. Passa para a gente o endereço, como entrar em contato com vocês. Um prazer todo meu, Paulo, estar aqui. Nós estamos lá na Via Verde. A Via Verde fica na rua Mariana Amaral, perto da Lagoinha, número 138. Nós temos uma equipe de agrônomos, trabalham com várias culturas, com pecuária também. Então, para consultoria, agora com a Via Verde Tech, no qual eu e o José Carlos fazemos parte, nós temos a parte de serviços ambientais, regularização ambiental, e a parte de geoprocessamento, agricultura de precisão. Então, quem tiver alguma dúvida pode procurar a gente nas redes sociais, @Via Verde Tech, também tem a Via Verde Consultoria.
Estamos lá na Lagoinha, na Rua Mariana Amaral, e o telefone lá 3531-6647. Estou à disposição para tirar dúvidas sobre os nossos trabalhos, e é só ligar para a gente, mandar uma mensagem nas redes sociais, e a gente ajuda o produtor como nós pudermos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigada a você, produtor rural, que nos acompanhou em mais um Hectare TV, sempre aí com informações para o seu dia a dia. Sexta-feira que vem eu estou de volta com muito mais informações e, claro, esse bate-papo gostoso para você, produtor rural. Não se esqueça, domingo, nossa reprise, às 8 horas da manhã. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau!